Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula passada eu deixei alguns questionamentos para vocês. Basicamente duas questões, né? A primeira é por que vocês, e principalmente uma pergunta para as mulheres, né? Por que as mulheres se vestem de modo social quando vão num evento dessa natureza, por exemplo, um casamento, uma formatura? E perguntei também por que eu estava vestido daquela maneira na última aula, e a pergunta também cabe nesse momento, por que eu estou vestido dessa maneira. Bom, a gente discutiu um pouquinho ali no grupo, né? Eu gostei das respostas de vocês, da participação, e agora vamos tentar entender essa provocação aí que eu fiz para vocês na aula passada. Primeira pergunta, por que as mulheres, principalmente as mulheres, estão mais vulneráveis, suscetíveis a esse tipo de comportamento? Mas os homens também, mas vamos provocar por enquanto um pouquinho, né? Por que a gente veste determinada roupa para um evento social, como um casamento, como uma formatura? Ora, certamente não é por prazer, não é porque as mulheres gostam, não é porque elas se sentem bem. Ao contrário do que a gente é levado a acreditar, a gente não veste essas roupas porque nos sentimos bem. Até porque ninguém se sente bem com um sapato de salto alto apertando os dedos, machucando o joanete, dando calo, passando boa parte do tempo antes da festa, né? Num cabeleireiro com um secador quente na cabeça, com barulho, com gente puxando o cabelo, uma incomodação terrível, né? Então não é por prazer, a gente já percebe de arrancada que não é por prazer, não é porque nós gostamos, porque ninguém gosta de sofrer. Então por que seria? Bom, a resposta é clara e única. Nós assim nos vestimos porque os outros querem isso. Quais os outros? Os outros que vão participar desse evento, as outras pessoas que habitam conosco na mesma sociedade. Elas querem, elas gostam desse tipo de vestimenta, desse tipo de comportamento, e nós então obedecemos a este desejo social. Perfeito? A mesma relação pode ser feita, por exemplo, com as redes sociais. Por que nós alimentamos as nossas redes sociais, né, de fotos felizes, de momentos bons, de momentos que nos deixam contentes, enfim, justamente porque esse é o tipo de comportamento que a sociedade, não a sociedade, mas as demais pessoas esperam da gente. É uma espécie de carência social. Como é que eu posso explicar para vocês? As pessoas não postam nas redes sociais porque gostam. As pessoas postam porque há uma necessidade de ser aprovada pelos demais. A gente tem uma necessidade de que o nosso comportamento seja aprovado pelas demais pessoas que convivem conosco. Então, ninguém posta uma foto chorando no Facebook, dizendo que está sofrendo, ou dizendo que eu sou mesmo um mentiroso, um falho, um enganador, porque eu traí todo mundo. Ninguém coloca isso em rede social. As pessoas colocam as coisas boas porque buscam a aprovação dos demais. Essa é a lógica, né, da rede social. Essa é a lógica das vestimentas, das roupas. Essa é a lógica basicamente do convívio social. Professor, então não devemos mais fazer isso? Não disse isso. Não tem problema fazer isso, e todo mundo vai fazer, e eu estou fazendo inclusive. Aliás, essa é a resposta para a segunda pergunta. Mas o problema é não saber por que isso acontece. Não tem problema fazer as coisas, o problema é não saber por que se faz. Então, quando se estuda filosofia, o primeiro objetivo, o primeiro intuito desta atividade é fazer com que vocês percebam que nada é natural no nosso convívio social, nada é natural nas nossas atitudes, tudo é movido por um determinado interesse. O primeiro interesse é o interesse de aceitação social. Por isso que você abre as redes sociais, está lá fulano, né, um casal lá, bate uma foto super feliz, tal. Não importa se eles brigaram a viagem inteira, o importa é que uma foto deve mostrar eles felizes. Porque é isso que as pessoas esperam. É isso que as pessoas esperam. Agora, por que eu estava vestindo aquela roupa e por que estou vestindo esta roupa hoje?
porque vocês querem. Porque vocês querem. Você vai dizer, como assim, professor? Não tem nada a ver com a tua roupa, pode usar o que tu quiser. Não posso. Se eu tivesse aqui vestido, por exemplo, de Frozen, vocês iam rir da minha cara. Vocês iam chamar um vizinho, um conhecido para dizer, olha só que esse professor é retardado, esse cara tá vestido de Frozen, tá vestido, sei lá, de patati patatá. Por quê? Porque não era aquilo que vocês esperavam. Não era aquilo que vocês esperavam quando sentaram na frente de um computador ou de um celular para fazer uma aula de filosofia. Agora, como estou vestindo uma roupa que está dentro da expectativa de vocês, daquilo que vocês esperam de um professor, tá bom. Não causa má impressão, não causa problema nenhum, não causa estranhamento, vocês acham normal e é isso aí. O normal é ser normal, é ser aceito por todos. Tá entendido até aqui a provocação que eu fiz para vocês na aula passada? A ideia é que vocês percebam que no convívio natural das pessoas, né, no dia a dia que a gente tem, as coisas não são assim, acontece porque é normal acontecer. Não, nada é normal. Nada é normal. Há uma espécie de mecanismo social por trás, né? E fazer filosofia é ter capacidade de perceber essas coisas que estão por trás. A gente vai entrar num período agora de ano eleitoral e vocês vão perceber o quanto é importante ter senso crítico, que é o que eu falava para vocês lá atrás na última aula, né, que é o objetivo da filosofia, criar em vocês senso crítico. Vocês vão perceber o quanto é importante para entender que por trás de todo discurso, por trás de toda atitude, há uma intenção por trás. Perfeito? Há uma intenção por trás. Bom, deixa eu fazer aqui uma breve recomendação para vocês antes de prosseguir aqui no assunto, tá? As nossas aulas, como eu disse para vocês, a gente vai fazer 3, 4 aulinhas aqui, videoaulas, para depois eu passar uma atividade para vocês, correto? Não quer dizer que vocês não tenham que assistir. Eu não tenho como conferir quem assistiu, quem não assistiu. Eu não tenho ferramentas que me possibilitem ter certeza que todo mundo assistiu a aula. Vocês vão perguntar, professor, então assiste quem quer? Não, todos devem assistir. Esta é a aula. Todos devem assistir. Todos devem participar dos debates lá no grupo. A gente faz de toda maneira para que vocês tenham uma possibilidade de ter essas aulas à distância, que é tão difícil para nós gravar também. Vocês não fazem ideia do ferramental que está na minha frente aqui para eu poder gravar. Não é simplesmente um celular ou um computador. Então, eu preciso que vocês participem, que se manifestem no grupo. Qualquer dificuldade, qualquer pergunta, dúvida, questionamento, perguntem, eu estou à disposição. Tá certo? Vamos para a segunda parte da aula hoje. Filosofia. Agora vamos partir do ponto de vista teórico da disciplina. O que eu falei para vocês até agora é uma breve introdução para vocês se ambientarem aqui com o tipo de discussão que a gente vai fazer. Agora, o que é filosofia, como ela surgiu, o que ela faz, quais são os princípios dela aí, como é que a gente pode começar a estudar a filosofia? Bom, a filosofia é uma ciência que ela nasce 6 séculos antes de Cristo, aproximadamente 650 a 700 anos antes de Cristo. Num período em que a Grécia, né, porque a filosofia nasce na Grécia, um período em que a Grécia, que é um país que fica no Oriente, na Europa, até quero mostrar para vocês aqui um mapa europeu, e vocês vão perceber onde é que é a Grécia aqui, tá? Ou então fazer o seguinte, o mapa do Império Alexandrino, e vocês vão perceber de que região estamos falando, ok? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, e aí eu consigo mostrar para vocês imagens. Vamos lá, se a minha internet ajudar, a gente vai ver. Então tá aqui. Vamos ver se eu consigo abrir ele maior para mostrar para vocês. Abrir uma nova guia, abrir imagem, uma nova guia. Vamos ver se ele vai abrir aqui, pessoal. Só um minuto. Esse aqui não ficou legal porque está pequeno, mas deixa eu achar um outro aqui que a gente já vai ver. Talvez este aqui. Deixa eu ver como é que ele está. Não está pequenininho. Está pequenininho. Esse aqui está um pouco maior. Abrir imagem em uma nova guia. E aqui. Vamos ver.
quero mostrar para vocês, porque aqui, esse mapa aqui tá grande. Abrir de imagem uma nova aqui. Esse aqui vai rolar. Esse aqui vai. O Império Alexandrino, eu só peguei o mapa aqui para vocês perceberem. É porque não dá para falar em país nessa época que estamos trabalhando aqui, 700 anos antes de Cristo. Por quê? Porque os países, ou os primeiros países, eles vão surgir a partir do século XVI, depois da Era Cristã. Então, estamos falando aqui de 2.700 anos antes da gente. O que nós temos não são países, são regiões. Ó. Então, aqui está o mapa do Império Alexandrino, que é o mapa do século III aproximadamente depois de Cristo. Então, não há grandes mudanças em relação ao período que estou falando, que é o século 6 e 7 antes de Cristo. Esse mapa é 300 anos posterior ao nascimento da filosofia, mas não há grandes diferenças, então ele nos serve. Aqui onde está o meu mouse, aqui, tá? É onde fica a Grécia, que é na verdade uma região, perfeito? É uma região, não é um país, é uma região, que é formado por vários povos, tá bom? Gregos, troianos, vamos pensar outro aqui, macedônicos, mais quem? Helênicos, enfim, são vários povos que vivem nessa região aqui. Ó. Percebam que aqui é o mar Mediterrâneo, essa pontinha aqui onde está o meu mouse é a Itália, tá? É a Itália está daqui para lá, aqui a gente está pegando o recorte da Grécia, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é o Egito, aqui onde está o meu mouse passando que é o Egito, aqui o Oriente Médio, e aqui é onde é a atual Turquia, tá? Onde é a atual Turquia naquela época, também chamada de Pérsia e Síria. Bom, agora vejam vocês, essa região aqui é uma região que é dominada por comerciantes, porque estamos no mar Mediterrâneo, que é um mar super navegável na Europa, né? E ela liga todo mundo conhecido. Lembrem vocês que nessa época as Américas ainda não eram conhecidas, a Oceania, né? As ilhas da Oceania ainda não eram conhecidas. Então é apenas a Europa e o norte da África e a Ásia que é o mundo conhecido desta época. E este mar é um mar super navegável e também é um mar de maior intensidade de tráfego de pessoas. Tráfego, não tráfico. Tá? Tráfego no sentido de mobilidade de pessoas. Bom, como é que a filosofia nasce nessa época? Nasce de uma pergunta. Nasce de uma pergunta que em algum momento da vida todos nós fazemos. Ou, se não fizemos ainda, vamos fazer. E que pergunta é essa? A pergunta é: qual é a origem das coisas? Qual é a origem do mundo? Qual é a origem do universo? Qual é a nossa origem? Professor, como é que eles respondiam isso naquela época? Bom, antes da filosofia, a resposta é certamente a mais conhecida de vocês. A resposta estava na religião. A religião dava fundamentos para essa resposta. Claro que a religião grega não é a mesma religião cristã. Estamos falando aqui na Grécia de uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses eram relacionados aos eventos da natureza. Os deuses gregos eles têm características humanas, então além das qualidades ele tem os defeitos também. Tá? Então é uma divindade super diferente. E eles acreditam então nos chamados mitos, né? São histórias criadas, são uma espécie de parábolas, né? Histórias cheias de fantasias que tentam explicar determinados acontecimentos e eventos e fenômenos. Então, a resposta para a pergunta qual é a origem do mundo e das coisas na Grécia, ela vem através da mitologia. A mitologia explica basicamente tudo. Qual a origem do mar, a origem da terra, a origem do céu, a origem do sol, né? E percebam que a mitologia é um tipo de explicação que ela não requer provas, não requer fundamento racional da cabeça, basta que você tenha fé. É como explicar o nascimento do homem através de Adão e Eva. Não tem por que misturar ciência com isso, porque esse tipo de explicação não precisa de ciência, precisa apenas de fé. Tá bom? Na Grécia não era diferente, a narrativa era diferente, mas o evento era o mesmo, era a partir da fé.
Agora, a filosofia nasce no momento em que alguns pensadores colocam em xeque essas narrativas. Quando alguns pensadores dizem, olha, será mesmo que foi Zeus, que foram os mitos, como Gaia, como Urano, que deram origem ao universo e às coisas? A partir desse questionamento a filosofia começa a surgir e então nasce uma série de explicações que a gente vai ver obviamente na aula que vem. Fica como questão para esta aula e eu quero que vocês debatam lá no grupo, independente da posição de cada um. O importante é o respeito, obviamente, mas quero que cada um coloque lá no grupo a resposta para a seguinte pergunta: aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é o certo. Qual é a origem do universo? De onde vem tudo? Olha ao seu redor, olha a serra, olha o mar, as montanhas, este planeta que gira o tempo todo, os eventos climáticos. Afinal de contas, quem é que organiza tudo? Quem é que organizou isso? Como é que isso surgiu? Né? Há alguém que comanda isso? A natureza por si própria comanda? Como é que funciona isso? O que vocês acreditam? Se o filho de vocês aí de 6, 7 aninhos perguntasse, pai, de onde é que surgiu tudo? Daí, qual a resposta que vocês teriam? Então, me respondam e a gente vai conversando. Tá bom? Gente, um abraço para vocês, boa semana. E a gente vai conversando no grupo. Até mais.